Os irmãos podem sentar, estejais cômodos, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui um dos livros mais antigos da Bíblia. Os antigos dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, porque o sogro de Moisés, cujo nome era Jetro, era avô de Jó. Logo, o avô, ele observa a história do seu neto e ele passa as informações para Moisés, e Moisés escreve o livro de Jó. No século 17, Jó é chamado de Shakespeare da antiguidade, porque ele é considerado pelos antigos como um dos homens que soube narrar e lidar com a situação que ele estava passando. Jó é uma das maiores provas cabais de que é possível ser fiel a Deus, manter a fidelidade dentro do caos. Mesmo que por muitas das vezes Jó não conseguia avaliar, equilatar, compreender do porquê que ele estava passando aquilo. Tanto que eu contei na Bíblia, Jó faz cerca de 115 perguntas para Deus. Por que isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Deus foi e respondeu a 115 perguntas de Jó. Depois foi a vez de Deus fazer a Jó 49 perguntas. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, Jó já não responde. Na realidade, Jó não respondeu nenhuma das 49 perguntas de Deus. A primeira foi: Jó, onde é que tu estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde é que tu estava quando eu firmei as estrelas, os astros no céu? Jó não soube responder. Jó passa por um processo terrível. A ciência antiga diz que a enfermidade que ele tinha chamava-se furunculose metofilancógica generalizada. Já a ciência moderna diz que a doença que ele tinha era uma pústula, que é uma espécie de uma ferida que estoura de dentro para fora de sua pele. Mas se nós formos avaliar o início da historicidade deste nobre homem, o começo começa sendo dito assim: havia um homem na terra de Uz. Eu já vi pessoas dizendo, e até alguns teólogos liberais, que a história de Jó não é real, é uma fábula, é só uma historicidade inventada por homens sonhadores. Mas o texto começa falando: havia um homem, do